Acende-se as luzes para mais uma edição do podcast E aí, Belê. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai em um papo sobre esporte, um papo sobre a vida e contar mais um pouquinho mais de uma história de vida aqui de Grande Portela. Mas não de um cara qualquer. A história de vida de uma das maiores referências do paraciclismo de rua do Rio Grande do Sul. É uma cartilha de uma apresentação que talvez nem a população de Grande Portela mesmo saiba, né? Ricardo Rafael, bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem? Obrigado, Jonas, pelo convite, então, né, poder contar um pouco da minha história aqui para vocês, do teu podcast, né? Então, é um prazer enorme estar aqui, né? Vamos começar falando de números. Quantos títulos tem, quantas conquistas tem no paraciclismo, Ricardo? Jonas, então a gente está fechando aí para o quinto, sexto ano, né? Fechando o sexto ano agora, né? E de ciclismo, né? De paraciclismo, né? E, então, É a gente, 6 anos agora é, com certeza, de profissional. foi um ano assim que eu fiquei, né, me descobrindo dentro do ciclismo, né, Aham, mas eu coloco junto porque foi onde eu aprendi muitas coisas, né, me sim. encontrei ali, né, eu conto junto, né, mas de profissional, assim, de amador que a gente fala, né, então seria 5 anos, né, 5 anos de 5 anos e 8 títulos gaúchos, 8 títulos gaúchos já. com certeza da minha categoria, né. A tua categoria hoje, tu dominou ela nos últimos anos, né? Eu tinha referências, né, quando eu comecei no paraciclismo, né, existiam outras pessoas que estavam já no circuito, nas provas, né? E a gente foi treinando. Eu perdi também, né? E a gente foi treinando, foi se especializando dentro da modalidade, né? E conseguimos, então, atingir esse número de 8 títulos gaúchos, né? Tendo dentro desses 8 títulos, né? Gaúchos de resistência contra relógio, né? Que são outras etapas, são etapas únicas, né? Uhum. Como é que funciona hoje? Como é que funcionam as competições? Vamos falar de competição mesmo, assim. Eu sei que o ciclismo, ele até para o paraciclismo, para as pessoas que não convivem, que não vivem próximo do esporte, e aí não só o paraciclismo, toda atividade no esporte de alto rendimento paralímpico, ele tem diversas categorias que para o cara que é leigo é difícil às vezes entender. Como é que funciona essa questão das categorias? Como é que é detectar assim, É, quem compete com quem, quem sim, vai quem? hoje ela tem que ser bem dividida Uhum, para a questão de tentar manter uma igualdade dentro das categorias, né? Então, hoje eu vou começar pela minha uhum, categoria. A categoria C2, que é a do paraciclismo, ela hoje, então, ela é composta por pessoas que são amputadas, né? uhum. Daí tanto faz, isso membros Inferiores. inferiores, né? Pernas, né? Então, daí tanto faz a perna esquerda ou perna direita. E dentro dessa categoria se encaixa também pessoas que têm algum tipo de deficiência. E, tipo assim, que numa perna tenha, digamos assim, 30% de força e na outra Uhum. 100%. Então, essas pessoas também se encaixam dentro da minha categoria, né? Como paralisia infantil, enfim, Sim. pessoas que nasceram com os o tornozelo torto, né, que fala, né, que Uhum. tem não sei o nome científico daquela Sim, sim. doença, mas enfim, né, que fizeram cirurgias, né, corretivas, né, e naquela perna apresenta perca de força, né. Uhum. Então, essa pessoa também entra na minha categoria, que é a C2. Dentro da C4, né, é outras definições de deficiência. Dentro da C5, Uhum. C5 também, né? Daí são pessoas que têm, que fica mais aparente a canela, uma canela mais fina, né? A perna mais fina no geral, porém com o mesmo nível de força das Entendi. duas, né? Da, Uhum. da igualdade das duas. Que hoje a gente tem o campeão brasileiro da categoria Elite, ele é C5 para ciclista, que é o Lauro Xamã, né? Esse cara, então, mesmo ele sendo paraciclista da categoria paraciclismo, ele ganhou voltas como Volta de Goiás, São Paulo, né? Ele tem só apresenta aquela visual mesmo, Sim. que Uhum. é a canela, uma perna mais fina que a outra. Mas em termos de desempenho, tu compete Ele com a compete com elite. ele e Uhum. vai super bem, né? Uhum. Tanto que o pessoal, né, fica até
às vezes constrangido de estar perdendo para um paraciclista, né? Teve aquele sul-africano lá que correu no atletismo, né? Que foi para a Olimpíada, né? Sim, também era Para o atleta paralímpico e tinha desempenho. dentro da volta de Goiás do ano passado, 2025, também teve colombiano que era do paraciclismo, C5, né? Por ter Uhum, visto o Xamã correndo, então, nas etapas do Brasil na elite, se inscreveu e foi muito bem também, né? E voltando então lá ao paraciclismo, dentro da categoria H, que são as pessoas com deficiências, né? Que é nível de coluna, né? uhum. Então tem a H1, H2, H3, H4, H5, né? Que daí são as lesões de altura de vértebras, né? Daí esse é aquele que corre É naquela bike daí, com a handbike e vai pedalando com as né? mãos, Com as né? mãos. Daí ali também, né? Tem pessoas que daí, eu acho que é a C1, C2, que essas pessoas, além de terem deficiências né, de mobilidade inferior, eles ainda têm alguma dificuldade de mobilidade na parte superior, que daí tem as mãos que têm o dedo emendado, falta dedo, né? Então, ela é uma categoria bem ampla também. Então, dentro disso, a gente passa por uma junta médica, né, Sim. na CBC, que é a Confederação Brasileira de Ciclismo. Ali tu é avaliado e tu é designado para aquela categoria. Ah, eu ia perguntar como é que era feita essa Sim, seleção. não é é o médicos que faz isso. É, como é que é, comparado assim o desempenho, vamos lá, na nossa região ou no nosso estado, comparado ao teu desempenho, por exemplo, tu hoje é elite da tua categoria, né? Comparado ao teu desempenho com os atletas que estão correndo, atletas, vamos usar um termo aqui, normais, né? Nas categorias olímpicas e não paralímpicas, como é que é o teu desempenho? Cara, hoje eu costumo, nas etapas aqui do Campeonato Noroeste, que Uhum. é mais regional, né, que a É gente, porque eu vejo bastante videozinho de você ultrapassando os caras, né? sim, Deixando os caras para trás. é, Olha aquilo. eu largo sempre junto com a estreante Uhum. em outros campeonatos, né? Uhum. Que é estreante é o pessoal que está começando, não é elite, né? Uhum. Então, teve campeonatos aqui que eu cheguei junto, na chegada, né? Sim. Então, foi muito emocionante para mim, como atleta, saber que eu estava correndo com pessoas normais e cheguei junto, né? Tanto que deixei na etapa de Boa Vista do Intra, eles chegaram antes que eu, porque eu estava sozinho ali naquela categoria, né? Ah, Eu não tinha com quem disputar ali dentro. Então, para a questão de segurança, né? Eu deixei eles chegaram primeiro que eu, né? Para a chegada das categorias que são das pessoas então normais, né? uhum. É uma chegada um pouco mais rápida, né? Que a nossa, né? Então eu estava na frente, mas eu disse assim, não, deixa eles chegar porque ali tem disputa por títulos, Sim. né? Então Não atrapalhou não eu atrapalhei, também não estava mais em disputa, né? é, mas assim é muito gratificante, né? Até a gente usa o Strava, né, como referência de pedal, né? Se tu for olhar o meu Strava, se as pessoas forem olhar os tempos da nossa região aqui, eu tenho muito como, é muita, que é o melhor tempo daquele segmento, né? Uhum. Então, isso é muito trabalho, sabe? É tu passar todo dia, é tu conhecer o trajeto, é tu estudar que horas tu pode, naquele trajeto, colocar o teu melhor empenho, né? Então, é muito gratificante saber que um paraciclista hoje tem o melhor tempo daqui a Miraguaí, digamos que Sim. seja um trajeto de 18 quilômetros, né? Sim. Isso para mim, como pessoa e como atleta, é muito gratificante. Qual é que é a distância, assim, falando agora de competição mesmo, qual é que é o tamanho? Ela varia ou É ela por tem... tempo, É por tá? É tempo? por tempo. Daí depende de vários fatores climáticos que isso Uhum. influencia dentro da corrida, né? Chuva, vento, né? Se o clima está perfeito, com certeza a gente vai fazer um pouco mais de quilometragem, né? Para sempre contra o relógio, ou é... É tempo determinado. Tipo, agora lá em Guaporé a gente vai correr 50 minutos mais uma volta, né? Então, Ah, eu entendi. acho que 50 minutos a gente vai fazer tranquilamente aí Ah, entendi. Você tem um circuito de voltas isso. e aí você vai Um fazer 50... Ah, entendi. tempo Tipo... determinado dentro daquele Uhum. circuito. Então, eu vou fazer, provavelmente, por ser um trajeto mais dentro de um autódromo, mais Uhum. seguro, enfim, e eu vou estar junto num pelotão que vai andar mais rápido também, com certeza eu vou fazer aí 40, 50 quilômetros, né, nesse tempo aí.
Como é que é o teu treino? Como é que é a tua rotina de treino? Que hoje tu é um atleta de elite, né? Ou seja, que compete. Eu não considero mais amador, né? Porque ultrapassou essa barreira, né? E a gente escuta muito dentro do ciclismo, eu sou atleta amador, eu não consigo ver o cara que paga um treinador, Uhum. né? Que segue um cronograma de treino diário, né? Faz academia, né? Deixa de um monte de coisa para ser amador, né? Eu Uhum. acho que o amador é aquele cara que vai só pedalar no final de semana, né? Não tá competindo, né? Eu acho que então Tu acaba fazendo disso a tua rotina de vida, né? é, É, é a eu acredito que o abdicação, amador é aquele que por mais que participe de competições, ele tem uma outra rotina de vida, aquilo ali é um hobby para ele. sim, Isso agora o cara que faz disso, assim, religiosamente, eu tenho que treinar todo dia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me alimentar, eu tenho que fazer treinamento físico, já tenho ali na minha cabeça as etapas que eu vou competir, eu vou por desempenho, já não estou mais só por participar. é, Aí não é mais amador, né? a gente é muito maçante, né? É o que eu estou dizendo, esse meu slogan para 2026, né? Uhum. De tudo que eu estou fazendo é que constância não vem de graça, né? Uhum. Então, tu acordar 4 horas da manhã, né? Isso já fica maçante, né? Eu acordo Então, 4 horas da manhã. a gente acorda 4 horas da manhã, sai para treinar quando é treino longo, né? E a gente tá nesse verão escaldante, né? Sim. Chega aí, já peguei em pedal aí, tá 42 graus, 43, 45 graus no asfalto, né? Então, às vezes tem que te adaptar àquela, àquela, aquele clima que tá, Uhum. né? No A ambiente, né? estação do ano, né? Para tu adaptar teu treino, né? Então, a gente às vezes, quando a gente vai fazer longo, não consegue fazer longo de tarde. Daí tem que sair 4 horas da manhã para te conseguir fazer aí 5, 6 horas de treino e chegar em casa meio-dia, para tu não estar lá 2 horas da tarde Pedro, né? derretendo no asfalto, Quantas né? horas você vai ter treino pedal por dia? E eu tento fazer no mínimo 3 horas, né? Então, é um turno de trabalho, né? As 3 horas por dia. No E daí, mínimo 3 horas por dia. no mínimo 3 horas. Daí, quando tu consegue adaptar, tu consegue treinar de manhã. Aí eu consigo fazer treino duplo, daí eu vou para academia de tarde, né? Uhum. Então, para tentar encaixar os dois, né? Então, aí, todo mundo fala, mas meu Deus, tu só posta treino, né, cara? Porque Cara, eu só treino. mas, cara, eu acho que assim, esses dias eu coloquei uma coisa no meu perfil do Instagram lá. Cara, os caras estão no lixo bebendo, estão fazendo festa, estão usando droga, estão postando e estão achando aquilo legal, Uhum. tá? O meu legal é esse, Uhum. né? A minha vida é essa, né? Eu não posso ter vergonha de postar um treino sabendo que o meu pão, a minha luz, é tudo que eu consegui até hoje está vindo da bicicleta, né? Então eu não posso ter vergonha de fazer isso. A bicicleta ela é adaptada? Como é que é? Ou é uma bicicleta normal? Não, ela é normal, eu só uso uma sapatilha, né? Que é um pedal clipe, né? Que vai na perna direita. Uhum. Do resto, é uma bicicleta normal como qualquer outra. É. Como é que foi para ti se adaptar a esse mundo do ciclismo aí? Como é que foi para se adaptar a pedalar? Que assim, tipo assim, tu aprendeu a andar de bicicleta com as duas pernas. Sim. Aí, de repente, tu se readapta, né? Tipo assim, até do desafio. Você pega lá, sobe numa bike e vai pedalar com uma perna só. Não Cara, é da noite pro dia que tu se adapta, né? mas assim, eu acho que depois da tempestade, Deus te coloca uma. Ele te prepara na tempestade, né? Então, eu passei tudo que eu passei, né? Minhas 79 cirurgias, minhas 3 amputações. Isso aí foi um terreno que eu tive que percorrer para quando me conectar no ciclismo. Uhum. Minha primeira pedalada, eu não senti dificuldade nenhuma, cara. Pode até parecer, Sim. assim, demagogia minha, né? Mas assim, cara, eu subi na bicicleta, pedalei 500 metros no primeiro dia. No segundo dia eu pedalei 800, no terceiro dia 1.200, e foi gradativo isso. Processo. Foi um processo, assim, de autoconhecimento, me reconectar comigo mesmo, né? Então, eu me reconectei
psicologicamente, nunca precisei, graças a Deus, de um tratamento psicológico, né? Muitas vezes me indicavam, né, por questão de ter passado tudo que eu passei, mas eu acho que aquilo ali, aquele sofrimento, sem dor, sem ganho, né? Sim, Então, aquilo ali me transformou hoje, cara. claro. Então, subir na bicicleta, assim, foi uma coisa fenomenal. Poder me livrar das muletas, né? Assim, poder me sentir um pouco mais normal, né? Isso foi tão orgânico, né? Uma coisa bem orgânica, assim, de subir, cada dia fazer um pouquinho, né? Como é que foi o teu acidente, meu filho? Tem problema falar tudo? Não, não, não. Como é que foi? Porque assim, eu particularmente não conheço, tá? Então, Tem, vou te perguntar como a maioria, muita gente não sabe, que né? não sabe, né? Eu tinha 21 anos, Porque não então. é uma coisa que as pessoas às vezes têm assim, chegavam a perguntar, precisa Não, saber, cara, eu né? tenho, assim, como eu tô falando, Hum, essa transformação do sofrimento, sim. sabe? Eu tenho muitas pessoas que são amputadas, que são ah, paraplégicas, né, tetraplégicas, que elas têm receio em falar, né? Uhum. De ter aquela, da pessoa mesmo que vai te perguntar, né? Fica meio assim, né? Fica meio assim, eu não tenho, cara. Eu acho que isso E a aí gente julga, cada um é cada um, né? Cada um e cada um tem enfrenta suas a dores do dor jeito do jeito que pode. eu acho que eu tenho que contar minha história Uhum. para tentar proteger um filho teu, um filho Uhum. de outra pessoa, ou até um pai de família que está pensando fazer, né, entrar nesse mundo Uhum. que não é legal, né, cara? Mas então eu tinha 21 anos, né? Eu vivia no mundo das maravilhas com um jovem, né? Que Uhum. era velocidade, bebida, droga, né? Tava tudo envolvido ali naquele meio, né? As companhias, né? Achava que meus melhores amigos eram os amigos e não era, né? Então, acabei me autoflagelando, né? Uhum. Que foi a ocorrência do acidente. Então, e daí, E numa madrugada, eu vi tu postar, desculpa eu cortar, eu vi tu postar uns dias atrás, tempo atrás no Instagram, um videozinho que coloca um recorte de uma imagem de um jornal, acho que é do Jornal sim, Província, que assim, primeiro veio o aviso, aí depois. Como é que é o cara, processo? Eu vou cara, ver aqui. isso aí foi um amigo meu. E, então, eu já estava naquela empolgação, bebida, festa. E a gente foi numa festa uma festa de São João. Foi no dia do aniversário dele, dia 21 de junho daquele ano. Aí a gente foi na festa de São João lá em Gaúcha. E na volta estava chovendo, Uhum. muita chuva, né? E ali perto de São Sebastião, nós aquaplanamos, né? E nem era asfalto ainda, era uma estrada de chão, sabe? Fechou. E ali foi um ano antes de eu me acidentar, sabe? Uhum. Então é o que eu disse, né? Que a E vida, ele faleceu? ele faleceu na hora, né? Não conseguiu salvar, ele não tinha hoje o que a gente tem Claro. de mão de obra aqui, né? Seria bombeiros, e não conseguiu fazer um resgate adequado para Uhum. tentar salvar ele, né? E tu Mas, se machucou nesse acidente? sim, me machuquei, né? Na verdade, eu só me cortei. O que menos se machucou dentro do acidente foi eu, né? Uhum. Mas ele estava dirigindo, ele bateu a cabeça na coluna, acredito que ele deve ter dado um TC na hora, né? Faleceu. E ali dele já vinha se desenhando que Uhum. aquele meu estilo de vida não estava legal, sabe? E tu é jovem, tu não enxerga, né? Olhando hoje, tu vê que. Sabe? A vida te dá sinais, eu acho que tu tem que ter essa questão, assim, de ter essa sensibilidade de tu entender o não de um pai. Eu caí, me machuquei, mas por que que eu tive um livramento sobre isso, né? Não pude ir naquele lugar, foi um livramento. Eu acho que isso também, né? Então, ali a vida já vinha me dizendo, ó, Ricardo, corta esse teu tipo de vida que não vai dar certo. E eu não cortei, né? Eu não enxergava, envolve inconsequente, né? Então, aconteceu. E o fatídico dia lá dentro do acidente, que aí muda a tua história, né? 4 de setembro de 2004, isso, né? Então, madrugada, 4 horas da manhã, estava indo para uma festa, totalmente embriagado, né? Tinha tomado várias, tinha cheirado, né? Estava com carro turbo, velocidade, então eu estava num lugar muito perigoso, né? Que era esse estilo de vida, né? Então, eu acabei me acidentando.
bati o carro numa árvore, perdi muita velocidade, né, tentando fazer uma curva a 215 por hora. Com o carro turbo, acabei batendo, saí da pista, né? Estávamos em dois, né? Outro amigo meu saltou para o outro lado da pista, né? 40 e poucos metros, eu soltei 20 e poucos metros de altura, bati na copa da árvore, tinha pedaço meu, tinha sangue meu, né? Eu tive a feliz, né? Feliz, como é que eu vou te dizer, a felicidade de encontrar alguém que sabia de socorrer, né? Foi um primo meu, né, que é o Fábio Ock, a Maiara, né, que ela é enfermeira no hospital, né, que chegaram Acidente na hora. os primeiros que chegaram no local, né, ela como enfermeira conseguiu fazer, né, o primeiro atendimento ali, mas daí eu fui transferido para Juiz, né? Teu amigo faleceu? Não, Não? só quebrou o pé, É. né, e a gente, né, eu fiquei, nessa minha primeira internação, eu fiquei 1 ano e 2 meses internado no HCI lá em... Não, estavam vocês dois no carro, o Alan dois estavam do carro, deu É, pé, bateu na copa das árvores. sim. Foi uma teve muito funk, né? Muita Sim. velocidade, né? Então, em consequência, um jovem que estava se autoflagelando, né? Morrendo aos poucos e não sabia, né? Mas, cara, é uma segunda chance, né? É, Para pensar. eu já tive segundas, terceiras e quartas, né? De toda a minha história. E aí, depois disso, aí veio a odisseia pelos hospitais. Como é que é? Essa minha jornada aí não foi fácil, né, cara? Foram 79 cirurgias, né? 79. Nesse meu primeiro ano lá em junho no HCI, então, fiz 18 cirurgias, né? Botei gesso, vim embora, não deu certo, voltei. Daí consegui outro médico com outra linha de pensamento, né? Que foi o Dr. Marcelo Gardella, que hoje é um baita também apoiador meu patrocinador também, né? Se reconectamos 20 e poucos anos depois, né? Ciclismo que conectou nós, né? Então, me colocou caminhando, né? Eu sempre falo que estava lá 7 meses deitado e troquei de médico. E em uma semana ele olhou para mim e disse: amanhã você tem que ficar de pé. Aí eu não tinha como ficar de pé, eu não consegui. Imagina, 7 meses deitado numa cama, estava fraco. Você tinha optado? Não, Não, não. minhas amputações são recentes. E daí lá ele me colocou de pé, né? Fiquei mais um tempo com aquele Lidarov, que é uma parede, né, para estabilizar fraturas, enfim. E consegui sair do hospital. Tivemos mais uma, duas cirurgias para retirada daquele material cirúrgico. Né? Isso me veio com tudo normal. Eu fiz 6 anos, assim, de novo, né? Aí depois, a gente, nesse período, perdi o meu plano de saúde, né? Daí ia ter o SUS. Daí no SUS foi para Erechim. Daí no Erechim fiz mais 30 e poucas cirurgias, né? Continua. Além da perna, teve outras lesões? Quebrei costela, tive edema subcutâneo, né? Que é virar o pulmão, né? E que vão largar o ar para todo o corpo, né? Quebrei braços, clavícula, né? Então foi um acidente bem Terrível, né? bem, bem problemático. E como é que chegou na questão da amputação? Porque Sim, quando começou a recuperar, voltou, que você disse para mim, eu tive uns 6 anos de vida normal. Isso é 2005 a 2011, né? Mais ou é. menos isso. E aí, tu acreditava que ele estava. E na verdade, assim, eu nunca fiquei bom, sabe? Sim. De dizer assim, de estar bem, sabe? Eu fiquei bem 1 ano e meio, assim. Mas daí minha perna começou a vazar, né? Tinha um pontinho ali no joelho que saía um pouquinho de pus. Eu tinha que fazer curativo uma vez por dia, às vezes duas, dependendo do que eu fazia, mas eu sempre tinha que estar com curativo no joelho. E daí foi indo, foi indo, foi indo. E aí eu cheguei num ponto que eu estava dando aula, eu era instrutor da escola, lá no Severi, né? E cheguei uma quarta-feira que me deu uma febre assim gigantesca. Eu tive que pedir para me afastar do trabalho, né, para ir consultar. E não tinha
referência lá em Seberi. Daí eu liguei para a Portela, marquei uma consulta com a doutora Cristiane aqui, né? E vim dela para cá. E daí, de lá, de Seberi até Portela, eu acho que eu parei tranquilamente, acho que umas 5, 6 vezes para vomitar de dor. Era muita dor, eu sentia muita dor. E aquilo começou a me preocupar, né? E daí eu cheguei aqui, já estava com a consulta marcada, e cheguei no consultório do doutor, e a doutora me despegou assim, Ricardo, a gente fez um exame, né? Vim para o hospital, fiz um exame, daí ela me chamou logo depois no consultório dela, disse, Ricardo, tudo tá, deu amputação. Ah, eu me esperei, né? Tipo, você não vai tudo tal, né? Assim, de cara, né? E daí ela disse, mas vamos te encaminhar para um setor maior, né? Daí ela me encaminhou para o hospital em Erechim, faz outros exames, pega uma outra visão de um outro médico e daí que decide, né? Daí eu cheguei lá e conheci o doutor Everton Rico, né? Que colocou para sonhar junto com ele. Disse, não, cara, aqui a gente vai cortar, vamos tirar aí 30 e poucos centímetros de osso do teu fêmur e vamos fazer espichar esse osso e vai ficar bom. Enfim, e daí eu comecei uma jornada de peregrinação mesmo para. Aí ali foi, sei lá, ali foi das 30 e poucas cirurgias que eu tinha, foi para mais quase 50 cirurgias. Todo dia eu fazia dia sim, dia não cirurgia, né? Uhum. Para limpar, para costurar, para ver como é que estava, e tudo anestesia geral, porque era uma cirurgia grande, né? Uhum. Então ali começou, e ele colocou o maior lisaróbio do Brasil na minha perna. Cara, eu tinha ferro em todos os dedos, né, do Que pé. é o. O lisaróbio é um aparelho que eles usam para fixar a fratura e para fazer alongamento ósseo, né? Uhum. Daí a gente conseguiu alcançar esse 32 centímetros de osso que foi tirado no meu fêmur, cresceu esse osso, só que ele não cresceu um osso bom. E aí, nesse período aí, a gente decidiu, então, cortar um pedaço da perna, né, para fazer uma experiência, né, para tentar protetizar uma prótese, então, ter uma altura de joelho, né, para fazer uma prótese que fosse articulada e vou ligar. Uhum. E nesse período aí, ele foi desligado lá do hospital, no Santa, acho que é Santa Terezinha, lá em Erechim. E ele sumiu da minha vida. E daí ele me deixou assim com puta de um problema. Uhum. Ele estava com, né, um livramento gigantesco na perna e não tinha para quem recorrer, né? Esse. E daí comecei uma peregrinação de ir para um médico e para outro para tentar uma indicação para entrar numa rotina, então, de novo, de SUS, né? E aí consegui, então, uma consulta com o doutor lá em Passo Fundo. E eu cheguei lá, a primeira coisa que o doutor me disse, cara, tu tá ficando louco de tá tudo isso aí na perna? Daí eu disse, pois é, doutor, infelizmente, né, eu entrei no hospital, né, e me colocaram para sonhar isso aí em junho. E toda essa história, me sobrou isso aqui, o médico não me atendeu mais, né, foi ligado ao hospital, enfim, eu não consegui mais contato com ele, e estou com esse problema, eu gostaria que o senhor me ajudasse a resolver. E daí ele disse, né, vamos amputar de novo, né? Daí eu amputei, Aí tu já tava no joelho. no joelho. Ele amputou de novo, então, minha perna, colocou uma outra haste, né, e nós com aquela teimosia, e eu com a teimosia de tentar protetizar, gostaria de usar uma prótese funcional, né. Uhum. Ele foi, fez todo o processo lá, né, o processo deu certo, estava tudo ok. Chegou no dia que a gente então se programou para tirar aquela haste que eu tinha do lado para começar a protetização. Uhum. Aí cheguei, o doutor me internou, né? Tiramos aquela haste do lado, fui pro quarto, levei me visitar no quarto, ele disse, não, pode levantar agora, vida normal, né? Ele começar a enfaixar a tua perna, enfim. Quando eu fui levantar da cama, o que que aconteceu? Quebrou minha perna. Certo? Quebrou a perna. A perna boa, né? Quebrou a perna que eu A tava, perna que estava que a ali. gente estava tratando, né? Caramba. Daí quebrou, deitado na cama, quando eu fui levantar. Aí ele me disse, Ricardo, vamos ter que entrar com outros antibióticos, né? E fizemos coletas ali, então, no lugar ali, e tá,
Eu fiz um coquetel de, de antibiótico, assim, que me levou ao extremo. Né? Eu cheguei, assim, quase me desconectar do mundo, de tão forte que era o antibiótico, né? Saí de casa para fazer isso aí, minha filha estava com 21 dias, não lembrava dela, né? Não sabia o que eu estava nem fazendo no hospital, sabe? O coquetel era tão forte, assim, e chegou de me neutralizar a memória. Daí fui revertendo, né? E daí o doutor disse, olha, Ricardo, se tu quer te salvar e ver tua filha, nós vamos ter que amputar ganhando. E daí foi essa amputação que eu fiz hoje, né? Que eu tenho hoje, que ela não é. Eu fiz toda a amputação total do fêmur, né? Que foi o Dr. Martin, então, que ele é um cirurgião oncológico, né? Teve que fazer uma junta médica de novo para fazer essa minha amputação, né? Que tinha que ser uma amputação livre, né? Para não deixar resquício de infecção para trás, para dar certo, para ser a definitiva, né? E passei por tudo isso de novo, isso aí, né? Aí foi mais uma semana assim, bem psicológica para mim, porque muita dor, dor fantasma, né? Eu sinto dor de fantasma até hoje. Estou sentindo Sim. agora, né? Que é o dor do membro que não existe, né? Isso é uma coisa que é bem recorrente na minha vida. Então, é uma dor que nunca vou esquecer, né? De todos esses tratamentos. Mas o mais ensinante na tua história é que não foi imediato, né? A liquidação, a perda da perna, o processo foi assim. Longo, né? São 17 anos trabalhando para ficar com uma coisa, né? Então, eu acho que também esse processo é o processo que me deixou forte para aceitar o que eu sou hoje. Eu E o que sei. que os médicos dizem? Foi lá, consequência lá, e aí nunca conseguiu recuperar cem por Cara, cento ou foi uma infecção no meio do caminho que... cara, eu acho que assim foi o que culminou foi o primeiro atendimento. Ah, entendi. Entendeu? A gente adquiria ali uma osteomielite no primeiro atendimento, por a gente não ter um quadro médico adequado naquela época, né? Estrutura, tudo bem. Estrutura de médicos, né? A gente não tinha, não dispunha em Portela para falar de um traumatologista, meu Deus, o RGI, o 3 de Maio, Sim, enfim, nós não tínhamos as referências que a gente tem hoje e nem o atendimento que a gente tem hoje, né? sim. Desde bombeiro para socorrer, a gente não tinha, né? Eu acho que se tivesse, ali tivesse corrido, poderia ter. Porque os primeiros momentos que são cruciais para o desenrolar Uhum. principalmente um acidente grave, né? Então, a gente, no primeiro atendimento, a gente consegue Sim. livrar o cara de muita coisa futura, né? Então, a gente não tinha tido uma limpeza, né? Eu fui só estabilizado aqui em Portela. O pessoal me estabilizou a fratura, né? Colocou um acesso e me mandou para o juiz. Estava consciente quando foi socorrido? Estava meio consciente, assim, alguma Eu, coisa eu eu lembro, lembro alguns uns flashes. flashes no trajeto, assim. Mas em função de estar alcoolizado, drogado, sabe, não pegava nem anestesia, né? Uhum. Daí eu já cheguei de Portela em Juí, me colocaram no UTI, né? Uhum. E daí eu fiquei empachado, entendeu? Todo aquele processo, eu tive um processo de higienizar a fratura, e Entendi. daí vamos higienizar e vamos mandar o cara para UTI, né? Não, O que nós foi. teríamos hoje em Portela. Havia, é que também tem o fato de que quando acontece acidentes assim, a primeira, a primeira iniciativa é salvar a vida, depois você vê o Sim, que faz com as sim, sequelas, né? sim. Também tem esse. É, como é que foi para ti, assim? E aí, tu tinha ali uma questão de drogas para ti, isso acabou que tudo isso que passou, para tu se livrar das drogas, foi tranquilo? Ou aí teve um processo também Cara, eu acho que se tu não aprende no amor, tu aprende na na dor, dor, né? né? Assim, eu tava com outros problemas, né, cara, para resolver, então aquilo Tu acaba acabou. esquecendo aquilo e correndo. Não que eu não senti vontade de Uhum, beber, de fumar quando eu tava lá no hospital, sabe? Me deu muita vontade. uhum, Tanto que quando eu tava em Juí lá, que eu tava uns 7 meses internado, eu coloquei o dedo na tomada, sabe? né? Para tentar cessar aquele sofrimento, sabe? Mas, na verdade, o sofrimento
a questão de tu estar se limpando, né? Sim. Tava fazendo um detox da Depois droga. disso, tu nunca mais, depois do acidente, tu Não, não. cara. Vou te dizer que isso aí para mim, hoje é inadmissível, né? Sim. Não compactuo com pessoas que fazem Não, isso, né? sabe, vamos dizer assim, eu tenho argumentos de sobra É, para falar, né? para falar, hoje eu vejo muito, hoje, conhecendo como eu conheço os dois mundos, né? Uhum. Eu acho que, vou te falar um número aqui que vai te preocupar, cara. Ou tu já tem esse número na tua cabeça, mas eu acho que hoje na nossa cidade, 80%, vou falar pela parte masculina da cidade, eu acho que 80% dos homens, independente de tutela, fazem uso de droga, E no tipo de de droga, algum tipo de droga. 80% eu acho Eu que acho é que esse é um número, alto, né? eu acho que é um número alto. Muito, é absurdo, chega a ser O absurdo. que me preocupa, drogas, que perde muito, cara, que perde muito. Tem muita família perdendo bom marido para droga, Uhum. né? Sim, famílias estão sendo destruídas, né, cara? Por isso, né? Por isso que eu não tenho papas na língua para falar, né, cara? Uhum. Porque eu acho que se eu puder livrar alguém disso, eu já fiz minha parte, né? Uhum. E a minha parte é só a pessoa me olhar, cara, não precisa ir muito a Sim, fundo, entendeu? Falta um pedaço, porque ali faltou discernimento, né? sim. Faltou entender o que era ou não dos pais, né? Uhum. O que era tu ter boas companhias, Uhum. entendeu? Esse pedaço que me falta é isso que faltou ainda. Como é que foi pra ti o processo daí? Tá, porque assim, eu fico imaginando assim como é que é. E teve lá, passou um acidente, aí deve tido um momento ali que tu disse, assim, pô, me livrei, tô aqui, tá, agora tô legal, e de repente você retorna, e aí os caras vão dizer, não, agora tu vai ter que tirar esse pedaço aqui da perna, que você não deu certo, papai, e agora tu perdeu tua perna. Como é que é esse processo pra ti, assim, psicologicamente, pra ti, tu foi muito consciente? Foi Porque uma coisa não é assim, uma coisa é aquele acidente que já deixa o a cara sequela na hora, né? na hora, né? Que o cara não tem escolha, né? É, Aquilo tem um caso, ele tinha ali, tava ali, né, cara? Tipo assim, pá, como é que é? cara, eu acho que a pessoa que sofre o trauma simultâneo, ela tem menos tempo Sim, de fazer uhum. essa questão de trabalhar esse psicológico, não? Teve 6 anos, Não, 17. 17 anos. Eu convivi 17 anos com dor, Uhum. com limitações, com uso de medicamento controlado, Ah, 17 anos, né, usando morfina. Quando eu saí da droga, da bebida, uhum. enfim, tudo eu conhecia morfina. O morfina também acabou sendo um problema para mim. Ela era uma solução momentânea, porque muitas vezes eu fiz uso de morfina realmente por estar com dor. Sim. E muitas vezes eu usei morfina Uhum. para tentar pagar aquela dor. Não era a dor, mas era aquela A coisa dor física, a dor. era psicológica, entendeu? Então, e também ela, pô, comecei, a gente usava ela direto, né? Teve momentos que eu estava no hospital que eu fazia uso de morfina de 4 em 4 horas. E, então, assim, tudo que é demais te faz mal, né? Hoje, se eu precisar tomar uma dose de morfina, me faz mal. Sabe? Ela se tornou um veneno Exato. de tanto que foi usado, né? Assim como a droga é para as pessoas. Então, E aí, como é que foi esse processo pra ti, assim? foi bem tranquilo, porque, tipo assim, eu tinha uma escolha. Uhum. E a minha escolha, naquele momento ali, de amputar, de ter a amputação que eu tenho hoje, era, era uma coisa de amor, porque eu precisava amputar para ver minha filha, para viver tudo que eu estou vivendo com a minha filha, para chegar onde eu cheguei no ciclismo, entendeu? Uhum. Para ter as portas que eu tive abertas até hoje. Então, se eu trabalhei, já tinha, sabe, era muita dor que eu queria deixar para trás. Sim. E o que que eu precisava fazer? Então foi bem tranquilo para mim isso, sabe? Então por isso que é tranquilo eu falar. É Uhum. tranquilo fazer Uma as decisão pessoas entenderem. consciente. Uhum. Foi uma coisa bem consciente disso. Uhum. É indiferente daquela pessoa.
que foi aquele trauma momentâneo, que foi na hora, né? Uhum. Então, eu tento, quando eu sei que uma pessoa está ali no hospital ou que está em casa, que sofreu uma amputação, eu vou lá, conto a minha história, né? Para tentar também apagar um pouco a dor dessa pessoa, né? Porque eu sei o que ela está sentindo, né? De forma diferente, mas eu sei. Sim. Né? Então, as pessoas entenderem que além da amputação tem vida, né? Pode se reencontrar como eu me reencontrei. E a tua família, nesse processo todo, como é que foi? Tem a família agora? Tem a Sim, Aline, sim, sim, tem a Gil, sim. como é que é esse processo todo para ti? Cara, a minha família sempre foi muito presente, né? Principalmente minha mãe. Minha mãe, assim, eu acho que se eu cheguei até aqui hoje, porque minha mãe dormia do lado, no quarto. Me cuidou, me limpou muitas vezes da bunda, pegando, né? Que fez tudo por mim, deixou de trabalhar, tinha licença de interesse, tinha licença prêmio, tinha férias, Uhum. para ficar comigo no hospital, né? Eu devo muito aí a ela, né? Esse, esse processo, né? Uhum. E as outras pessoas, né? Eu tive várias pessoas que nesse período tiveram, né? Eu não posso esquecer de nenhuma delas, por isso que eu não cito o nome, né? Uhum. Quando eu falo delas, eu falo com muito amor, com muito carinho, por tudo que viveram comigo, que vivem, né? Uhum. Mas assim, minha família, minha esposa, minha filha, né? Isso é muito gratificante saber que elas estão nessa jornada comigo. Como é que vai chegar a tua filha? Ricardo? Cara, a Lívia chegou assim num momento assim muito eu tinha muita dor naquela assim, que ela chegou assim primeiro pegar no colo, assistir a cesárea. Cara, esses dias assim foram uns dias bem tensos para mim. E, então, eu estava me preparando para essa amputação definitiva. Então, eu estava com muita dor. Uhum. Né? Mas assim, ao mesmo tempo que eu tinha dor, eu tinha aquele amor para dar, para estar do lado, né? Então ela assim foi e a minha segunda chance foi ela, né? Sim. Foi nela que eu me agarrei quando estava nos momentos mais difíceis lá no hospital, né? Foi nela que eu pensava, né? Mesmo que às vezes eu nem lembrava dela, pensando naquela medicação que eu estava tomando, mas eu sabia que no meu subconsciente eu precisava sair dali vivo, porque eu tinha alguém para cuidar. Eu tinha uma família para fazer o papel de pai, né? Conheceu a Gil depois do acidente, mas Depois, depois do acidente. Ele ficou quanto tempo junto com você? já vai fazendo 16, 17 anos. Bastante tempo, né? E agora, qual é que é a tua expectativa? Eu vou te fazer uma pergunta assim, bem de leigo, tá? Agora, voltando para o ciclismo. Não tem chance de você ir para uma Paralimpíada? Cara, o que precisa para tu ir para uma Paralimpíada? Eu preciso de investimento, né? É. Se eu tiver um investimento bom, né? A gente sabe que, além de atleta, hoje, o atleta hoje ele tem que fazer uma dupla função. Hoje o mercado, ele está, além de tu ser atleta, ele tem que ter um pouco de fazer um pouco de marketing, entende? Então a gente está tentando melhorar nessa parte também para captar mais recursos, né? Para a gente conseguir, mas enfim, o que hoje me capacita, então, para na Paralimpíada, um Pan-Americano, enfim, para estar nas provas que eu estou indo, né? É recurso. Teu resultado que tem para o desempenho hoje te credenciaria. Hoje, então, na etapa lá, que era a etapa final lá do Campeonato Brasileiro, né? Na Copa do Brasil, aliás, em João Pessoa, eu já consegui um terceiro lugar, né? Terceiro, né? Terceiro lugar. O cara que eu perdi lá no contra-relógio, né? Ele é até às vezes campeão brasileiro, ele é atleta da seleção brasileira, né? Então, falta um pouquinho, né? Sim, tá. Não que falta um pouquinho, né? Porque prova de ciclismo é prova de ciclismo, né? Pode acontecer qualquer coisa Uhum. dentro de uma prova e, tipo, eu tá lá em último e cair todo mundo, eu chego em primeiro, Uhum. entende? Eu preciso hoje estar nas provas, né? Fazer todo o calendário para conseguir pontos, para conseguir visibilidade, né? Para conseguir chegar.
Para chegar na Olimpíada hoje, na Paralimpíada, ele é por resultado ou ele é uma convocação da confederação? A convocação vai ocorrer em cima de resultados, Ah, né? sim. De participações, né? Então, quanto mais eu conseguir participar de provas, né, de nível nacional, que seria a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, né? Isso vai me qualificar, porque daí é por pontos, né? Para tu fechar o circuito aí, tá? Vamos assim, vou pegar o ano de. Quando é a próxima Paralimpíada? Agora 28, né? 28, né? É, É 28. 28 Olimpíada. Vamos assim, Londres. para tu. Londres não, vai ser nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos, É né? nos Estados Unidos, agora eu esqueci. Estados Unidos, Canadá, eu achei, É, né? Né? Para tu se qualificar ali, tá? Vamos lá. 2027 seria o ano da qualificatória para a Paralimpíada de 2028, de 2027 e 2028. Qual o custo que seria para ti? Mas assim, eu preciso de tantos mil para mim participar do circuito todo, de janeiro a dezembro, e ver se chega em dezembro cara, tranquilamente uns 100 mil reais. 100 mil reais. Uns 100 mil reais. E nesse custo eu vou ter que fazer, adquirir equipamentos, né? Uhum. Não só as provas, né? Porque hoje tu tem um custo fixo para pedalar, né? Uhum. E hoje esse meu custo não baixa de 5 mil reais por mês para Uhum. mim estar pedalando, né? Então, demanda de pneu, demanda de um monte de coisas. Eu vou ter que comprar mais uma bicicleta, porque eu estou correndo contra-relógio e resistência com a mesma bicicleta, né? Uhum. E outra bicicleta, uma bicicleta de contra-relógio, com certeza entrega um resultado melhor. Uhum. Tanto que eu acho que se eu tivesse com uma bicicleta de contra-relógio, essa etapa de João Pessoa, eu conseguiria ter melhorado minha colocação no pódio, segundo, ou até mesmo o primeiro, né? Então, Quanto custa uma validações? hoje uns 40 mil reais. Então, além dos 100 mil reais de custo, É, mais uns 40. mais uns 40 da bicicleta. Então, vou ter que colocar em competição uns 150 mil reais, que Mais seria. ou menos isso. Não é nada absurdo se tu parar pra Não, pensar, né? não. E a gente está levando o nome da nossa comunidade, né, Sim, sim, cara? sim. Do nosso município, do nosso estado, né? Hoje a gente vinha de uma federação gaúcha que estava quebrada, né? Tava com várias dívidas de tributos, né? E a gente, então, com auxílio do poder público, né? Você conseguiu extinguir, então, Uhum. essa dívida pública, né? Então, agora, 2026, 2027, aí, talvez a Federação Gaúcha consiga captar Captar recurso recursos. para colocar na nossa categoria, né? Sim. Porque pro cidadão, né, assim, para a empresa, para o setor privado, está tranquilo. Agora, deixa eu perguntar. Como é que funciona para o poder público de passar recursos? Vamos dizer lá, é, eu não sei, eu estou perguntando porque eu não sei Sim. se tu já foi atrás disso, assim, uma emenda parlamentar, por exemplo. Você consegue direcionar? Como é que funciona isso? Tem que criar uma linha legal. Sim. Eu acho que tem que ser através das entidades, né? E Tipo tem assim, que jogar na teria que federação para jogar é, para ti. é, Esse vai dando assim? ou jogar uma emenda parlamentar em cima de um projeto para o Pedal Portela, que hoje é Uhum. a nossa instituição, então, que teríamos o Portela que conseguiria receber esse recurso, né? Então existe uma instituição hoje. Sim, eu tenho o Pedal Portela, que ele tem CNPJ constituído, já passou de 2 anos, enfim, né? Ele está apto para receber Ele recursos. está apto para receber recurso. E daí teria a lei do patrocínio, que Querendo patrocínio é mais difícil é tipo, de encaixar esse tipo de sim, verba, é mais é difícil para mim mais patrocínio. específico. Isso, para valores baixos, né? Sim, valor baixo. Mas se perguntar do pedal, do grupo Pedal Portela, hoje ele conseguiria receber, ele está recebendo algum recurso? O grupo não. Acredito que só foi com o pessoal da prefeitura, então, que repassou para eles, né, a questão da prova que foi feita em Portela. Mas eu acho que alguma coisa específica para atletas, assim, não. Só para provas. Uhum. Entrando um recurso ali, conseguiria. É, é questão de monetizar isso, né, de Sim, fazer o recurso chegar. interessante. Eu tenho uma dúvida, porque eu acho que E o recurso, eu acho que essas emendas parlamentares também vêm via prefeitura, né? via prefeitura, que via prefeitura. Mas ele tem que direcionar para algum, Sim, para algum lugar para chegar para a instituição, né? para chegar na ponta, né? É. Para chegar em China, no caso, como fazer para chegar na ponta. Pô, bacana. É,
Só que tu vê hoje o desenvolvimento do esporte na nossa região. Porque agora querendo ou não querendo, tu é o embaixador do esporte da nossa região. Talvez Fernando Portela seja o principal embaixador do esporte de Fernando Portela, né? Eu acredito Nós temos que poucos atletas aqui de Fernando Portela que estejam participando dentro das suas categorias do esporte de elite. Eu acho que tem tu hoje, tem a Rodrigo Filho do vereador de Ubi, que profissionalizou agora o futebol feminino, que é de Fernando Portela, tá jogando, vai jogar o Campeonato Brasileiro pela Falco Pires, não sei o cara estava no Grêmio. Então, assim, são poucos nomes, assim, esporte individual, coletivo, que tem e esse. eu acho que a gente tem que trabalhar com números, né? Eu Sim. acho que os números hoje me deixam confortável para falar que sim. Uhum. Então, né, assumir essa credencial, então, para puxar o esporte de Portela. Uhum. Eu acho que 8 títulos gaúchos, né? Não, não é essa coisa. 4 da Copa do Circuito Noroeste, né? Então, isso aí me qualifica para sim ser, então, nome Embaixo. a se pensar, né, nessa questão de esporte, né? Eu acho que a construção do esporte hoje, posso falar do ciclismo, que é onde eu Uhum. conheço, né? A gente está vivendo dentro de uma bolha, né? Sim. E essa bolha, ah, o ciclismo, por muito tempo, ele foi visto como um lazer, né? Uhum. E o ciclismo para a nossa região chegou muito atrasado, porque Como nós, esporte, né? como esporte, porque Uhum. a primeira etapa do Campeonato Gaúcho foi em 1925, cara. Isso aí tem, olha, tem 100 anos, né, cara? Sim. Tem 100 anos lá em Porto Alegre, né? A primeira resenha de criação de federação, então já tem 100 anos, né? A Federação Gaúcha já tem 100 anos. Nós chegamos muito atrasado aqui para nossa região. Sim. E na nossa região a gente tem muito atleta bom, Uhum. né? A gente tem vários atletas que são campeões gaúchos em Três Passos, em Juí, tem campeão de volta do Goiás, em Juí, Alex Mello, né? Tem o Felipe aqui em Três Passos, né? A gente tem vários nomes, tem juvenis aqui em Três Passos, também tem o Enzo, que é um garoto que está começando, né? Tem 11 anos, né? Que se despontou aí no Campeonato Gaúcho. Então, a gente está numa construção, está dentro da bolha. A gente quer furar essa bolha. Uhum. E essa bolha precisa, nós precisamos sair de dentro dessa bolha para as pessoas entenderem o que é o ciclismo, que é o cara que trabalha, que daí no final da tarde ele vai lá e treina 4 horas, ou ele treina de manhã e vai trabalhar o resto do dia, entendeu? Eu acho Sim. que tem muita gente boa que merece esse olhar, que o poder público, que as empresas, né? Ah, vou investir nesse cara, esse cara tem potencial, essa criança tem potencial. Então, eu acho que para nós quebrar essa bolha, ah, além de escolinhas de futebol, as cidades também precisam ter escolinhas de ciclismo, né? Porque se tu olhar aí hoje na cidade, quantos garotos estão pedalando, né? Uhum. Quantos meninos estão pedalando? E eu acho que se a gente tiver um norte, saber dizer para um pai, compra essa bicicleta, esse modelo, esse tamanho, né, a gente vai conseguir descontar os ciclismo, porque muita gente começa de forma errada e acaba que daí perde gosto, né? Perde o gosto pelo ciclismo. Porque começou com a bicicleta que começava, estragava muito fácil, ou achava a bicicleta desconfortável, né? Eu acho que se nós quebrar essa bolha, e eu me disponho, né, na nossa região, né? Se o pai quer dar uma bicicleta para o filho, diga para mim, manda uma mensagem, Ricardo, ó, meu filho tem tal altura, tem tal idade, ou até uma pessoa mais velha, né? Uhum. Adolescente, um É, pai que começar a pedalar. quer Uhum. começar, diz assim, me manda uma mensagem, que bicicleta que eu compro, né? Daí a gente vai ver o perfil da pessoa, né? Que bicicleta que ele vai se encaixar, qual modalidade, né? Que se tu começa melhor, né? A tua chance, então, de tu pegar gosto e ver que o ciclismo é transformador é gigantesca, né? Por que o cara tão caro de bicicleta? Que ela tem diferente, Cara, porque assim, o boom da cara, bicicleta foi a pandemia, né? é porque tem bicicleta que hoje a bicicleta custa mais que.
Um carro de bicicleta é mais Se eu te, caro que um carro popular, se eu né? te perguntar para ti, onde é que explodiu a bicicleta no nosso estado, no Brasil, foi a pandemia? Pandemia. Porque não se conseguia fazer esportes coletivos. Ah, Aí o começou. pessoal começou a comprar bicicleta, porque podia sair sozinho, botava máscara, ia, né, Pedalar. pedalar e o esporte aeróbico melhorava a tua condição imunológica, Uhum. né? Então todo mundo se preparou e foi ali que deu o mundo da bicicleta. E daí as marcas se oportunizaram disso, né? Ela encareceu, Ela né? encareceu, com um esporte muito caro. Hoje um pneu bom, uma roda boa, é tudo muito caro. Um pneu é R$ 500, um jogo de roda é 4.000, né? Tem roda de muito mais, né? Sim. Estou falando um preço assim, Mas não, mediano, mediano. é mediano, mediano. Hum. Hoje, a tua bicicleta, a bicicleta de competição que tu tem hoje, ele tem custo também de manutenção que não é baixo também, né? É. A sorte é a manutenção, muitas coisas da manutenção sou eu que faço, né? Uhum. Então eu consigo também baratear e Muito bem. Ricardo, cara, tua história é um exemplo, acho que tem todos os elementos necessários para contar essa história, para ser um exemplo como atleta, né? E aí independe de toda a tua história para contar, de toda a tragédia que aconteceu contigo, de toda a dificuldade, de toda a tua superação. Mas só o teu resultado, porque eu acho que o atleta, às vezes, tem que deixar de lado essa, por mais que seja parte da tua história, ele tem que contar essa parte da tua história, que ela sirva de exemplo, de que vocês, olha, eu tive isso aconteceu comigo, mas acho que você tem um negócio que ele tem que falar. O desempenho é absurdo, tá? O desempenho de atleta. E aí você tem que diferenciar, deixar de lado a parte da tragédia de dizer sim, assim, aqui está um atleta, sim. né? Ninguém quando, É, quando é, a o- gente é, fala, quando a gente é, fala em investimento, nós estamos falando assim, desculpa eu te cortar, nós estamos falando assim, em caridade, para o cara que sofreu um acidente, para falar. Estamos falando de um cara que, nos últimos 5 anos, foi 7 vezes, 8 vezes campeão gaúcho, né? Que foi a disputar uma competição nacional pela primeira vez e ficou em terceiro, disputando uma competição contra relógio com uma bicicleta que é de resistência. Então, tipo assim, tem desempenho que não, isso não se apaga. Então, acho que essa parte tua, eu te desejo muita sorte, cara, que consiga aí, que daqui a pouco, se Deus quiser, o nosso podcast consiga encontrar por esse Brasil afora aí, está tendo um resultado bem legal, de conseguir encontrar por esse Brasil afora alguém que, algum patrocínio, alguma empresa, alguma pessoa que diga assim, não, esse cara merece estar cara. lá. E a tua história de vida, cara, ela é um exemplo que tem que ser contado. O que eu sempre falo, né? Agora tu usou uma linguagem bem coloquial, bem interessante. Porque assim, ó, eu tenho que desconectar uma da outra, uma Uhum, história da outra. Porque eu não posso viver no capacitismo, entendeu? uhum, Tu uhum. nunca vai me ver dizendo assim, e não só eu. A maioria dos paraciclistas hoje que eu conheço do estado e do Brasil, ninguém se coloca de coitadinho, entendeu? Uhum. Porque a gente se cobra muito resultado. E não é porque o cara pedala com as mãos ou o cara pedala sem uma perna É. ou sem um braço, isso, que ele é diferente do outro atleta, entendeu? Hoje a gente vive isso, essa bolha que eu estou te falando do ciclismo dentro do ciclismo, entendeu? Uhum. Que às vezes, vamos ter que colocar um paraciclista ou vamos ter que abrir a categoria do paraciclismo dentro da nossa etapa. Cara, o investimento que um atleta de elite tem é o mesmo que eu tenho. O Tá? pneu é o mesmo, a bicicleta é a mesma, as horas de treino é a mesma, entendeu? Então a gente está de igual para igual, com situações adversas, né? Então, dentro disso, essa minha história de, de passado, de tristeza, né, é uma coisa que eu uso assim Ela tem que ser contada ela como uma tem que ser, história de vida, porque ela a é história uma de vida. história de vida, mas Mas assim, agora o teu ó, não desempenho me não deve. define, Isso, o teu desempenho é não me outra história. define, Uhum, entende? Porque do fracasso vem o sucesso, entendeu? uhum. Tu vai fracassar, fracassar, mas tu insiste, né? Então, aquilo ali é uma base que eu tive para chegar no que eu sou hoje. Esse atleta, esse pai, esse Uhum. marido, esse filho, entendeu? Isso tudo me orientou a chegar até aqui hoje. Mas acredito que tu nunca vai me ver dizendo assim, puta merda, né? Sou um coitado, né? Eu ando sem uma perna. Cara, não, eu tenho que andar sem uma perna.
Só que eu vou lá treinar com os fortes, né? Tu não vê passarinho andando com águia, né, cara? Eu tenho que andar com um nego forte, porque os nego forte vão me deixar forte, né? Desde o treino. Eu não posso andar com gente mais fraca que eu, né? O pessoal, mas o Ricardo não treina comigo, né? Não vou convidar o Ricardo para treinar. Cara, hoje eu tô numa linha de treino diferente. E desempenho. É, de empenho, entende? Não que eu não queira pedalar, mas assim, ó, vai ter dias que eu vou poder pedalar, né? Que tem uma diferença, que as pessoas. Você tem que entender que existe uma diferença, né? Uma coisa é eu sair para pedalar, assim, eu vou sair para pedalar, eu vou fazer 40 quilômetros. Aí a minha meta é chegar lá no final. Tá? 5 horas, 26 horas, minha meta é completar os 40 quilômetros lá. Outra coisa, quando você tem desempenho, né? Sim, você está lutando do desempenho. Então, tipo assim, hoje eu vou fazer 40 quilômetros, mas eu tenho que fazer esses 40 quilômetros em tanto tempo. Entendeu? É outra vibe, é uma Outra vibe vibe. diferente, né? Daí tu acaba afastando muita gente, né, cara? E essa questão do treino, essa questão do ciclismo aí, me transformou, assim, muito como pessoa, né, Uhum. cara? Hoje eu tinha muitos amigos, né? E hoje esses amigos já muitos se afastaram, né? Muitos eu realmente vi quem era, né? Aonde eu queria estar não era com aquelas amizades, né? E não é Sobrou isso. alguma? E sobrou assim, Uhum. cara. Sobrou quem é de verdade. Sempre vai sobrar quem é de verdade. E para mim tá forte, não tem como eu estar lá bebendo, Sim, não sim. tem como eu estar numa balada, né, cara? Não, já não é mais aquela questão de eu me colocar para as pessoas, né? Já é assim de eu ter a minha rotina e eu acho que as pessoas têm que se adequar à minha rotina também, né? Tá outra vibe, né? É outra Outra, vibe, é outro tá negócio, né? atleta, né? Não só atleta, Mas como pessoa é a também. pessoa, né, cara? Tem coisas que eu não preciso estar fazendo para achar que eu tô legal naquele grupo, né? Sim. Estando que, às vezes, sozinho eu tô conseguindo Uhum. atingir coisas que naquele grupo eu não estava atingindo, entendeu? Uhum. E isso tá tudo certo, cara. Vai acontecer comigo, vai acontecer com aquelas pessoas que eu deixei de lado, das que me deixaram de lado, né? Uhum. Tu acha outros nortes, né, cara? E, tipo, hoje eu acho que, para mim, tá onde eu estou, né? Com certas pessoas eu não posso andar, Uhum. entende? Então, eu faço a minha parte social, né? Que Uhum. também eu sei que vai me pedir também dos bombeiros, né? Isso. Hoje eu sou vice-presidente de uma instituição que tem muita importância dentro da nossa cidade. É um lugar que eu me sinto bem, né? Como voluntário, né? Podendo ajudar a minha comunidade. É onde eu me encontrei também, né? Uhum. Então, isso é muito gratificante como pessoa, e como atleta eu também consigo entregar algumas coisas para o pessoal que está lá. Uhum. Eu vou te perguntar dos bombeiros, mas vai ser uma pincelada bem rápida, porque eu quero fazer um episódio específico para a gente falar dos bombeiros, e convidar você, a Cleide, para a gente bater um papo mesmo sobre os bombeiros, né? Mas como é que foi para ti, assim, essa entrada dos bombeiros, assim, tá? E como é que foi para tu fazer parte dos bombeiros hoje? Tu é vice-presidente hoje, né? Sim, sou Como é que foi surpreendente. esse... Cara, para mim é uma coisa muito gratificante, que nem eu estava te falando, né? Tu poder se doar para uma comunidade, né? Uhum. Saber que é um serviço que não existia e hoje ninguém vive sem. Uhum. Porque se tu analisar os últimos 10, 15 anos para trás aí, a gente não tinha a proporção de pessoas que tem hoje, a proporção de ocorrências, e nem o que a gente tem de infraestrutura hoje, entendeu? Uhum. Então, tá no meio dessas pessoas contribuir tanto para um bem comum, que é a nossa sociedade, e que é a Zona Quente, que o bombeiro só vai para a Zona Quente. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu até mesmo, domingo retrasado, aí eu fui atender uma ocorrência junto com as comandantes lá, né? Uhum. Então, e as pessoas perguntam, Ricardo, mas como é que tu tá aqui amputado, Isso, é. atendendo uma ocorrência? Cara, hoje Vou ajudar. para nós ajudar, sim, e eu vou te dizer assim, cara, não é o valor, Uhum. não tá faltando dinheiro, de certa forma, para os bombeiros. Uhum. O que nós está faltando hoje é a mão de obra. É, gente. Aqui é porque o serviço voluntário ninguém ganha nada para estar lá, é Uhum. amor, é gostar do que faz, né, cara? Então,
Eu, para mim, tá lá e pedalando são duas coisas fantásticas, né? Imagina. Guilherme, abraço, que prazer falar contigo, tá? Que bom Cara, falar contigo. a É, gente tem que ser sucinto, né? Teria história aí para contar a noite não, inteira, né, cara? vamos voltar, vamos fazer um outro episódio para a gente continuar conversando. Eu acho que tu tem muita história para contar, eu acho que tem Se muito. quiser me convidar aí no final do ano aí para mim botar aqui uns troféus aí, Vamos fazer, vamos trazer. trazer umas camisetas aí, porque esse ano é muita dedicação, né? Então, quero trazer muitos resultados bons para Portela, né? Oh, que legal. Tá, e nós estamos aqui, portas abertas aí, vamos, sem dúvida nenhuma, voltar a conversar. Eu acho que a tua história tem muito para contar, a tua história como atleta, a história como pessoa, a tua história de vida é uma história de vida que merece ser contada, que as pessoas têm que olhar um pouquinho. E a tua história como atleta é extraordinária, para pensar, Eu quero dizer, cara, para as pessoas que estão assistindo, né, que ninguém é gigante sozinho, né, cara? Eu preciso de muita gente ainda para atingir os resultados que a minha comunidade merece e que as pessoas que eu represento, as empresas que eu represento merecem. Então, que né, passou, que te passou, tu já venceu, o resto vem. é o que eu digo, constância não vem de graça, né? Aí. Gente, apague-se as luzes e até o próximo episódio.